E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E hoje é dia de mangá. Vamos voltar a acompanhar aí as aventuras de Ippo no Uchi, né? Nas aventuras de Hajime no Ippo. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de resenha de mangá. Hoje a gente vai bater um papo aí sobre o terceiro volume de Hajime no Ippo, publicação aqui no Brasil pela MPEG. Eu já resenhei o primeiro e o segundo volume, vou pedir para o editor colocar aqui na tela, né, nos cards, a resenha do primeiro e do segundo volume dessa obra. Tá? E o que eu posso dizer, a obra continua excelente, né? Estou começando do final, já estou dando a minha opinião. Mas antes da gente partir para o vídeo, vou fazer aqueles pedidos que eu sempre faço, né? Se você está chegando agora no canal, se inscreva no canal Resenha 81, ative as notificações para receber nossos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Você ajuda demais no engajamento do canal aqui na plataforma. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos ver o que o Joji Morikawa traz para a gente aí nesse terceiro volume. Mas antes, vamos dar uma olhada aí no editorial, né, da MPEG, né, da editora MPEG. Lembrando que Hajime no Ippo é uma obra muito longa e vamos agradecer a MPEG aí pela coragem, né, de trazer essa obra para terras brasileiras, tá? Eu adquiri a minha pela Amazon, tá, pessoal? Mas a MPEG está com uma política aí de assinatura do título, beleza? Então, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo, né, o site lá da MPEG para quem quiser fazer a assinatura aí de Hajime no Ippo, beleza? Então aqui tá, né? Essa é uma sobrecapa, né? Vou tirar aqui, tá? Então nós temos aí, né, o editorial da MPEG, nós temos essa sobrecapa, né, onde nós vemos aí o Ippo Makunouchi, tá? Nós vamos ter também um postalzão grandão, né, que é um mimo aí para quem está comprando o material, né? Eu tenho um cartãozinho também, né? Opa, caiu. Um cartãozinho aí do mangá, né? E eu tenho um marcador de página bem robusto também, tá grandão. Aí com o Ippo aí e com a parte lá da capa, né? Beleza? Nós vamos ter a lombadinha quadrada de mangá mesmo, né? A capa cartonada bem grossinha. O papel é o offset preto e branco, né? Legal. Offset preto e branco. Tá? E nós vamos ter um total aqui de umas 365 páginas, 364 páginas, né? Que vai ter nesse mangá aqui. Beleza? Essa aí é a capa. E essa é a quarta capa. Beleza? Eu comprei por, acho que é R$ 42,90 na Amazon, tá, pessoal? O valor que eu paguei na Amazon acho que foi R$ 42,90, não tenho certeza. Se for diferente disso, eu peço para o editor colocar aqui, tá bom? E vamos partir agora para o nosso roteiro. E eu vou mostrar um pouquinho da arte, tá? Diferente dos comics, né, onde eu mostro a arte mais assim, eu vou deixar para mostrar a arte alguns pontos que eu achei interessantes aqui do roteiro do Joji Morikawa, tá? Lembrando que no final do segundo volume, né, o segundo volume termina com a luta, né, acontecendo a luta, né, do Ippo Makunouchi, né, que é o nosso personagem principal, contra o Osman, né, que é aquele boxeador negro norte-americano radicado no Japão, né? E o terceiro volume nós teremos o encerramento dessa luta aí, né? O Joji Morikawa continua dando um show aí, né, nas movimentações dos personagens aí durante a sua história, né? Nós vemos que realmente ele gosta, né, do boxe, né? Ele realmente vive esse esporte, tá, pessoal? Porque nós vemos aí a movimentação, né, que ele emprega aí nos personagens, né? Então a arte dele
casa direitinho com o que ele está escrevendo, tá? Ele realmente ele consegue transmitir ali aquele poder ali nos golpes, aquela movimentação de ambos os lutadores. Aqui nós estamos vendo aí a luta aí, né, do Osman contra o Ippo, né? Então nós temos aí o Joji Morikawa, ele consegue mostrar através dos quadros dele, né, aquela movimentação do boxe, né, o balançar da cabeça, quando o personagem toma o punch, né, ele sente o punch, ele consegue demonstrar assim ele consegue explicar através dos movimentos do personagem nos quadros o que está acontecendo na luta. Então você não perde. O que acontece muito em alguns mangás é que às vezes a luta é tão rápida que você perde alguns movimentos, né? Você não consegue acompanhar os movimentos. O Jojo Morikawa, eu acho que ele ama tanto boxe, né? Isso aí inclusive está nos textos finais aqui, né? Das edições da MPEG. Ele ama tanto boxe, ele ama tanto esporte, que ele consegue colocar isso na arte dele, mostrando a movimentação ali dos personagens, né? E o Ippo Mokonouchi, ele vai ter o desfecho da primeira luta dele, contra o Osmo, né? Ele vence a luta, né? Não é spoiler, porque a gente sabe que ele vai longe nesse torneio dos novatos do Japão, né? E você vai ter o quê? O começo desse volume, o começo é esse, é o término da luta. Depois é ele se preparando, né? Ele se preparando para a sua segunda luta, onde ele vai enfrentar um lutador que não é um lutador de punch, mas é um lutador estratégico. E nós sabemos que o Ippo, apesar de ele ser considerado um prodígio, ele é novo no mundo do boxe, então tem muita coisa que ele ainda não sabe. Por exemplo, a utilização do clinch, ele não sabe como que ele vai usar o clinch, como que ele escapa do clinch, para que serve o clinch. Então você vai ter ali o desenvolvimento do Ippo com relação a essas maldades do boxe e com relação a algumas técnicas que ele ainda tem que aprender. E nesse decorrer de roteiro a gente vê a primeira luta, né? Desculpa, nós vemos mais uma luta do Miyata, né? O Miyata, que é o grande rival, né? E aqui a gente tem o Miyata não como inimigo, né? Mas como rival do Ippo, né? Eles são amigos, mas são rivais, né? E você vai ver o Miyata lutando, né? Então o Ippo vai ver que o Miyata melhorou muito mais a maneira dele lutar. Inclusive ele começa a modificar o estilo de luta dele, né? Que ele era um counter, né? Que é aquele personagem que contra-ataca, né? Que é aquele lutador que contra-ataca. Ele deixa de ser um lutador de contra-ataque para poder mudar o jogo dele por causa do Ippo. Então o Ippo percebe que todos estão evoluindo ao redor dele, então ele tem que evoluir também. E é aí que vem a ideia do Takamura, né, de ir para a praia. E eles vão fazer um camping fora da academia. E ali o Ippo começa a treinar novas técnicas, né? Vou passar bem por cima o roteiro, tá, pessoal? Eu não vou dar muito spoiler, não. E não vou ficar enrolando muito no roteiro, não, pra gente não alongar muito o vídeo, tá? Mas ali, naquela praia, o Ippo vai ter os primeiros momentos de lazer dele, vai ter ali o contato com os amigos dele, vai treinar muito, né? E você vê que o Joji Morikawa, ele começa a desenvolver o Ippo, não só na vida esportiva, né, como um grande boxeador que ele vai ser, mas também na vida pessoal. O Ippo vai ter contato aí com o primeiro amor da vida dele aí, né? Ele vai ficar meio apaixonadinho, né? Você tem ali o Ippo ajudando a mãe dele presente na história, né? O Miyata se desenvolvendo, todo o ao redor se desenvolvendo, né? E você fecha essa edição com a segunda luta, né, do Ippo nessa edição, né? Você vai ter mais uma etapa que o Ippo tem que vencer nesse campeonato dos novatos, onde ele vai enfrentar esse boxeador que não é um excelente boxeador, mas é estrategista, né? Se prepara para o Ippo, né? Ele vai enfrentar esse cara estrategista, ele vai ter uma luta realmente bem intensa com esse cara, chegando a um ponto assim de você achar, será que ele vai ganhar, será que ele vai perder, né? Você fica um pouco indeciso, né? Você fica um pouco assustado com o que ele vai passando durante a luta. E no final nós fechamos essa edição aqui, né? Nós fechamos aí com o Takamura, né? Com o Takamura lutando pelo título
nacional do Japão, né? E aqui nós vemos o poder, né, do Takamura, né? É claro que não seria não seria normal não ter perrengue, né? Ele passa um aperto, mas o Takamura, né, que é o mestre aí, né, o mestre espiritual do Ippo, né? Foi ele que levou o Ippo pro boxe, né? Nós temos aí o Takamura se sagrando campeão aí no final desse volume de Hajime no Ippo. E o mais legal de tudo, né, é essa parceria não só entre o Takamura e o Ippo, né? Nós temos também a parceria ali, né, do Kimura com a Aoki, até mesmo com o Komogawa, né, que é o mestre, que é o treinador do Ippo, né? Você vê que tem uma sinergia muito boa entre esses personagens aqui nesse mangá, tá legal? E esse terceiro volume vai finalizar aí com a última, com mais uma luta do Ippo no torneio, né? E com a vitória do Takamura se sagrando aí, né? O campeão nacional do Japão dos meio pesados, se eu não me engano, né? Ele é meio pesado, ele é mais pesado que o Ippo, né? Então você vai ter o desfecho aí desse terceiro volume. E no finalzinho aqui, né, da edição da MPEG, sempre tem aí o diário do Morikawa, né? O Morikawa ele sempre fala aí, ele sempre vai dar uma palhinha aqui do que está acontecendo, né, de como que é o protagonismo aí do Ippo, né? Aí ele dá o nome aqui dessa sessão como Diário de Kamogawa, né? Que é a academia, né? Que é o sobrenome aí do treinador do Ippo, beleza? Esse foi o roteiro e a arte, né, pessoal? Mostrei um pouquinho da arte só, mas eu curto demais a arte aí do Jojo Morikawa, principalmente durante as lutas, tá? E qual que é a minha opinião, né? Hajime no Ippo, volume 3, foi para conta e continua sendo uma excelente pedida aí para quem gosta de um mangá esportivo, né? O anime lá da Netflix, né? Já é bom, né? O mangá é melhor ainda, tá? É aquilo que eu falei. Quando você tem uma parte assim de interação social, o Morikawa é um mangá comum, tá? Mas quando passa ali para a parte de boxe, tanto a parte de treinamento quanto a parte de luta, você vai ver que o Morikawa realmente ele leva toda aquela bagagem de amante de boxe para dentro dessas páginas aqui, tá? Por exemplo, ele dando a explicação de por que o boxeador tem que ter as pontas dos pés fortes, né? É, tipo o Muhammad Ali, né? Ficava bailando ali na frente do oponente, né? Por que o boxeador tem que ter essa parte forte do corpo? Por causa do rush dele, né? Ele explica tudo certinho aqui durante a obra e para quem gosta aí da nobre arte vai adorar esse mangá aqui, tá? E na minha opinião é um excelente mangá, tá? Eu não ficava tão empolgado como eu fico lendo Hajime no Ippo desde lá de quando eu comecei a ler Vinland Saga, tá? Eu tô gostando demais e mais uma vez aí eu agradeço a MPEG por ter trazido esse mangá pro Brasil, beleza? Então Hajime no Ippo foi para conta. Essa é a minha opinião. Agora a parte mais importante é a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, pessoal. Deixa aqui a sua opinião. Você tá lendo, você assistiu o anime, você conhece o anime, você gosta de boxe, você gosta de mangá de esporte, você tem algum mangá de esporte a me indicar. Deixa tudo aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder todo mundo. Beleza? É sempre muito bom conversar com vocês nos comentários. Tranquilo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo até agora. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Se você não for inscrito, se inscreve no canal Resenha 81. Tá legal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo e falou. Valeu!